A paz do Senhor, amados, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Olaria de Deus. Quem vos fala é o diácono Matheus Martins e hoje estaremos dando sequência ao estudo da nossa revista que tem como tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Em especial, estaremos hoje estudando a lição de número 9, que traz o título A Vinda de Jesus em Glória. Então, já prepare a sua revista, caso você tenha no seu lar, e também pegue a sua Bíblia, porque estaremos utilizando ela no decorrer desta lição e vamos juntos estudar esse tema de grande importância. Então, antes de iniciarmos, vamos estar fazendo uma oração para começarmos o nosso estudo deste domingo. Oremos. Senhor Deus, primeiramente, obrigado, ó Pai, por mais uma vez termos o privilégio e a oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais a respeito de Ti, em especial aprendendo sobre este grande dia que será na vinda do Teu Filho à Terra, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Mesmo nestes momentos que temos vivido, o Senhor não tem nos desamparado, ó Pai. Peço a Ti que nos dê sabedoria, nos dê inteligência, discernimento para estarmos abrindo nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para estarmos aprendendo um pouco mais a respeito de Ti e que tudo aquilo que venhamos aprender venha somar na nossa caminhada cristã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor há de fazer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, amados, dando início a nosso estudo de hoje, que, como eu bem falei, o tema é a vinda de Jesus em glória, o nosso texto áureo ele vai se encontrar lá em Mateus 24, versículo 30, que vai dizer o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E a nossa verdade prática vai dizer o seguinte: a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. Então vamos estar lendo a nossa leitura bíblica em classe, que vai se basear em 3 textos, que vai ser como se fosse a nossa linha do tempo para este evento que irá ocorrer, que vai ser essa volta gloriosa de Cristo à terra. Então nossos textos base da leitura bíblica se encontra em Mateus 24, versículos 29 e 30, Apocalipse 19, versículos 19 e 20 e Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3. Então, iniciando em Mateus 24, versículos 29 e 30, vai dizer o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E agora, em Apocalipse 19, versículos 19 e 20, vai dizer o seguinte: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E em Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3, vai dizer: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, e até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, amados, esses 3 textos, ele vai trazer a ordem cronológica de como vai acontecer essa volta de Cristo, essa volta final de Cristo. No primeiro momento, como lemos em Mateus, vai ser o momento em que Cristo vai ser avistado nos céus e vai de fato vir na terra. Na segunda parte, como lemos em Apocalipse 19, 19, vai ocorrer essa grande batalha, que vamos também falar um pouco mais sobre ela à frente,
E por fim, em Apocalipse 20, temos o aprisionamento de Satanás, para posteriormente termos o início do milênio na Terra, que também vamos falar um pouco a respeito disso, mas que será tratado na próxima lição, especificamente sobre o milênio. Então, na nossa introdução de hoje, ela vai dizer o seguinte: após o período tenebroso da grande tribulação, Jesus voltará e implantará o seu reino milenial na Terra. Ele virá juntamente com sua igreja, cercado de anjos, e será visto por todos os que habitam na terra. E, conforme vai dizer em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, na nossa introdução, ela vai nos dizer que todos irão avistar esta volta de Cristo, este momento final onde Cristo irá retornar à terra. E vamos falar um pouquinho mais a respeito disso no próximo tópico. Então, o nosso primeiro tópico vai dizer o seguinte: Jesus voltará e todos verão. E o ponto 1 diz: Jesus voltará com poder e glória. Então, amados, é interessante a gente fazer uma reflexão nesse primeiro momento, que essa volta de Cristo, conforme lemos agora há pouco em Apocalipse 1:7, essa volta de Cristo, todos vão ver esta volta final de Cristo. Porque a gente pode dividir essa volta de Cristo em duas etapas. A primeira etapa, que também já estudamos, foi no arrebatamento, onde Jesus ele não chega a vir diretamente na terra. Os que estão vivos são arrebatados, os que estavam mortos também são revividos, e vão direto para encontrar Cristo nos céus, da mesma forma que aqueles que estavam vivos. Então, Jesus ele não vem de fato pisar na terra nesse primeiro momento e acontece no piscar de olhos essa primeira etapa. Agora, passadas as bodas do Cordeiro, que também estudamos aqui, e passado o período da grande tribulação, vamos ter a volta final de Cristo, onde todos da terra vão ver Jesus vindo à terra de fato, onde o próprio Cristo virá à terra e, conforme vamos ver também sobre a batalha do Armagedon, também irá ter essa batalha. Então, esse momento, essa volta final, Jesus, todos vão poder ver Cristo, todos vão avistá-lo, conforme disse em Apocalipse. Até mesmo os que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, todos vão poder ver Cristo nesta volta final. Então, vamos basear aqui a nossa leitura em João, capítulo 14, versículos 2 e 3, aonde Cristo ele vai falar para os discípulos que ele iria voltar, é a sua promessa de volta, né? Então, João 14, versículos 2 e 3 diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a gente vai ver essa volta de Cristo para nos levar para morar juntamente com Ele. E conforme eu disse, essa volta será vista para todos e ela terá por objetivo acabar com o reino do anticristo aqui na Terra. Conforme eu falei, ela se dará no final da grande tribulação e que a gente vai ver também que vai ter como objetivo salvar a nação de Israel, que vai ser grandemente perseguida durante este período, mas também vamos falar mais aprofundado disso um pouco mais à frente. Então, essa volta de Cristo se dará com grande poder e glória e todos dessa vez verão e vão temer aqueles que estiverem contra, e para Israel vai ser um meio de salvação, vão ver essa volta de Cristo final. Mas então, quem acompanhará Jesus nessa volta? É só Jesus? É os anjos somente? Então, o nosso segundo subtópico vai dizer o cortejo que acompanhará o rei. Então, João registrou no Apocalipse uma visão do cortejo real que acompanhará Cristo em sua vinda em glória para assumir o governo total do universo. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e regerá as nações com vara de ferro, símbolo da autoridade absoluta. Apocalipse 19, vamos ler aqui, Apocalipse 19, versículos 11 até o 16, vai nos dar uma visão a respeito desta volta de Cristo e aqueles que vão estar juntamente com Cristo nessa volta dele, o seu exército.
vai dizer o seguinte, a partir do versículo 11, Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vemos Jesus voltando sobre este cavalo branco, e o versículo 14 vai dar a ideia de quem são estes que vão estar acompanhando Cristo nessa volta, que vai dizer: e seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Esses vestidos de linho fino, branco e puro são os santos que foram levados a Cristo no arrebatamento, todos aqueles que participaram das bodas do Cordeiro. Um outro versículo que podemos usar para fundamentar isso, Apocalipse 17, versículo 14, que vai dizer: estes combaterão contra o Cordeiro. Aí aqui ele está se referindo, estes que vão combater contra são todos aqueles que estão sob o domínio do anticristo, todos os exércitos do anticristo que vão batalhar contrários ao Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então esses eleitos e fiéis que vão vencer juntamente com Cristo são aqueles que foram levados no arrebatamento. Tanto que vemos que eles vão estar vestidos de linho fino, branco e puro, que será dado àqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. Então, Jesus voltará juntamente com este exército dos santos, dos que foram levados no arrebatamento, aqueles que venceram essa primeira etapa. E eles vão voltar juntamente com Cristo para fazer parte desse grande retorno triunfal de Jesus e também ali na batalha do Armagedon. Então agora, no nosso segundo ponto, ele vai dizer o seguinte: Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. Então, no primeiro momento, nós vimos aqui a respeito dessa vinda de Jesus, como ela vai se dar, quem vai acompanhar ele, quem vai ver. E agora, passando para a segunda etapa, vamos ver sobre o que vai ocorrer após essa volta de Cristo juntamente com seus exércitos. E a respeito dessa batalha do Armagedon, que muitas vezes já ouvimos esse termo e talvez não sabemos do que se trata. Então vamos ter um pouco mais de esclarecimento aqui. Então, primeiramente, a nossa lição vai dizer sobre a recompensa dos ímpios. O que seria essa recompensa dos ímpios que será dada àqueles que estão ali praticando o mal? Então, nunca a depravação, a iniquidade e as blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas como no século XXI. A corrupção, a injustiça, a ganância vem sendo praticado com respaldo legal e institucional, ignorando as leis de Deus. Então isso aqui é algo muito real que já acontece nos nossos dias de hoje. Basta você ligar a televisão da sua casa que você vai ver casos que são inimagináveis, que você não pensa como que um ser humano é capaz de fazer isso com outra pessoa. Então esse é o tipo de coisa que temos vivido. Pessoas se agridem por o menor motivo possível, as pessoas já estão se agredindo, estão se matando, estão um difamando o outro, caluniando o outro, planejando o mal um contra os outros. E a gente, infelizmente, acaba vendo governos criando leis que são totalmente contrárias à Bíblia e perseguindo aqueles que se opõem ao que esse sistema do mundo tenta criar, que vai contra a Bíblia. Então, muitas vezes, nós somos taxados de ignorantes, somos taxados de fundamentalistas, mas a verdade ela não muda, a verdade continua a mesma, a Bíblia continua a mesma desde que ela foi escrita. As pessoas mudaram, talvez as culturas mudaram, mas a palavra permanece a mesma. Então nós, como seguidores da Bíblia, devemos zelar que a Bíblia seja mantida, mesmo que isso possa custar a nossa vida. Talvez ainda aqui no Brasil não tenha isso custar a vida, existe sim uma perseguição velada aos cristãos, podemos reparar isso.
mas em outros países que realmente aí a perseguição leva até a morte, então devemos estar dispostos a levar até as últimas consequências para seguir a palavra de Deus. Conforme nós vamos ver aqui, Jesus castigará severamente os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está escrito isso? Vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Nós vamos ver aqui qual vai ser essa recompensa que será dada aos ímpios. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 10, vai dizer o seguinte: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, aqueles que eram perseguidos na terra, por causa da sua religião, por causa dos seus pensamentos, vai ter descanso quando o Filho se manifestar no céu, o Senhor Jesus se manifestar, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Então nós vemos que aqueles que foram perseguidos aqui, que foram atribulados por causa da Bíblia, por causa do Evangelho, quando Jesus se manifestar, vão ter descanso. Mas já pelo outro lado, todos aqueles que não creram, que ele vai dizer aqui, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, quando o Filho se manifestar, terão, infelizmente, este destino trágico. Então, é muito importante nós falarmos isso, principalmente nos dias de hoje, que é vendido aí afora um evangelho de buquê de flores, um evangelho onde tudo é permitido, um evangelho não vem para Jesus como é que você está e fica do mesmo jeito, não precisa mudar. Jesus é amor, Jesus quer seu coração. Mas olha aqui o destino final daqueles que não obedecem ao evangelho. Então não adianta, não dá para a gente cortar, não dá para rasgar um pedaço da Bíblia e seguir só aquilo que a gente quer. Por isso que a gente vê, infelizmente, tantos escândalos no nosso meio, porque a palavra tem sido desprezada. Então tudo que está aqui na Bíblia devemos seguir. Então, se por um acaso alguém tentar te vender esse evangelho de buquê de flores, de você poder fazer o que quiser, se te faz bem, se te faz feliz, tá bom, não caia nessa, porque isso tudo é armadilha, são enganações, conforme o próprio Cristo vai falar em Lucas 9:23, e dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Palavras do próprio Jesus. Aí não falou tome o seu buquê de flores e me siga, não, ele diz tome a sua cruz a cada dia, e não é um dia só, é a cada dia existe uma cruz a ser carregada. E eu acho que vocês já devem ter visto, principalmente na internet, uma tirinha que representa muito bem isso, e o que a gente costuma chamar dos cristãos moderninhos, né? Que começa carregando a cruz, excelente, tá lá, mas passa alguns anos, esse pedaço aqui da cruz não tá precisando, tá pesado, vamos cortar esse pedaço aqui da cruz? Aí corta um pedaço da cruz. Aí passa mais alguns anos, mas esse pedaço aqui da cruz está meio velho, né? Vamos cortar esse aqui não precisa mais. Aí corta um pedaço. Aí chega lá no final dessa tirinha, o final da caminhada lá, que é para chegar no reino eterno, para ser salvo, tem um abismo. Aí quando vai botar a cruz para tentar passar por esse abismo, como a cruz foi cortada no meio do caminho, não dá mais para passar. A cruz ela não tem ali o tamanho mais para chegar aos céus. Então o que isso quer dizer? Que não dá para a gente cortar a Bíblia, não dá para fazer o que você pensa, não, a minha mente, um termo que o nosso pastor usa muito, fazer a cabeça de regra de fé e prática. Não, se eu acho que está certo, não tem problema não. O próprio Cristo vai falar, negue-se a si mesmo, se negue. Negue o mundo ao seu redor. O mundo ele vai tentar te influenciar, conforme temos visto aí, os influenciadores digitais
que levam milhões de pessoas, influenciam milhares de pensamentos aí. Não, se baseie na Bíblia, porque não tem jeito, porque a recompensa dos ímpios, ela virá. E os ímpios aqui não é somente o ímpio, aquele que não conhece, aquele que diz que não acredita, não. Aquele próprio que está dentro da igreja. E conforme vai dizer aqui que ele não obedece, ele só obedece aquilo que convém ele, esse também vai estar de fora. Então, a melhor pessoa para refletir sobre isso é você mesmo. Então, eu te convido que nesse momento você reflita, pare para pensar, eu estou me enganando dentro da igreja ou eu estou realmente vivendo um evangelho de verdade? Porque não tem jeito. E conforme nós vimos aqui, isso aqui é passageiro. O que sofreu aqui foi atribulado aqui, mas lembre-se que quando Jesus voltar é descanso eterno. E pelo outro lado, aqueles que estão aproveitando, que dizem estar aproveitando, mas estão desperdiçando a vida, estão vivendo aqui o agora, vão viver aí 60, 70 anos, mas a eternidade, onde que vão passar a eternidade? Por isso que é muito importante, não troque um tempo passageiro na terra pela sua eternidade no céu. Então que sempre venhamos fazer essa reflexão diária. Senhor, estou no caminho certo? Sonda-me, Pai. Existe algum caminho em mim mal? Tira de mim. Eu quero a cada dia tomar a minha cruz, eu quero me negar, eu quero viver uma vida digna para que um dia eu esteja contigo na glória. Então eu convido que nós façamos sempre essa reflexão, porque você mesmo, você é a melhor pessoa que pode se avaliar, é você mesmo. Você não pode se enganar. A sua mente, você sabe, a sua consciência, ela mesmo sabe das coisas. Então, que nós tenhamos sempre essa reflexão e sempre à luz da Bíblia, pautando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, sem querer tirar nada. Então, vista essa recompensa dos ímpios, qual vai ser? Nós vamos falar agora sobre a Batalha do Armagedon. O que é isso? Talvez você já tenha visto um filme sobre isso, porque é um assunto que muitas vezes atiça a curiosidade das pessoas, né? Não, a Batalha do Armagedon, a batalha final, o que é isso? Então, o que seria essa Batalha do Armagedon? Primeiramente, só para a gente ter uma noção do que significa esse Armagedon, ele vem do termo Armagedon, ele vai vir do hebraico, que vai ser Har, H-A-R, que vai significar montanha ou colina, e Magedon, que quer dizer as ruínas da antiga cidade de Megido, que é uma região ali em Israel. Então, essa batalha ela vai ser nas montanhas de Megido, conforme o próprio nome diz, que se localiza ali a 24 quilômetros de Nazaré. E o que seria essa batalha do Armagedon, né, para a gente ter uma ideia dela? Ela seria uma batalha que é realmente uma batalha, pensa numa guerra mesmo, uma guerra física, aonde os exércitos do anticristo, todos aqueles ali que vão estar a serviço do anticristo, conforme estudamos na aula da grande tribulação, né? Que temos esse governo mundial que é dominado pelo anticristo, que tem também o falso profeta. Eles vão se reunir para de vez acabar com Israel. Esse é o objetivo deles ali. Eles vão se reunir nesse vale para destruir Israel e destruir mesmo fisicamente, com armas, com soldados, com bombas. Esse é o objetivo. E a partir desse momento vai ser dada a volta de Cristo para que Israel não seja destruída. Então, os exércitos do anticristo, eles vão estar ali reunidos e prontos para destruir Israel. Apocalipse 16:16 vai dar uma visão sobre isso. Apocalipse 16:16 e vai dizer o seguinte: e os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Então vão estar ali os exércitos congregados, reunidos para guerrear essa batalha contra Israel. E a situação de Israel, ela não vai estar boa, porque Israel vai ser perseguido durante o período da grande tribulação, e esse momento aqui é que eles querem acabar de vez com Israel. Perseguiram, não deu jeito, agora a ideia é, vamos aniquilar Israel. Essa é a ideia do anticristo, vamos destruir Israel. E vai ser aí que o próprio Cristo vai voltar para intervir na situação. Zacarias 12, versículo 3. Vamos abrir aqui. Zacarias 12, versículo 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então todos vão estar reunidos ali com o objetivo de
destruir Israel, destruir Jerusalém. E o que vai acontecer? Como eu já falei, Jesus vai voltar nesse momento. E não vai ser uma guerra que vai durar dias, semanas, meses, não. É uma guerra de um dia só. Isso serve também para tirar da cabeça das pessoas que muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada que Deus e o diabo eles estão lutando como se fosse num ringue de boxe. Tá um dando um soco no outro. Não existe isso. O diabo ele já perdeu. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então Deus ele está acima de tudo isso. Então não existe uma batalha, não existe uma guerra entre Deus e o diabo se degladiando, igual algumas pessoas têm essa ideia errada. Então por isso que a partir do momento que Jesus voltar ali, vai acabar essa guerra, porque o anticristo não vai ter condição de guerrear contra o próprio Cristo. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso na frente. E Israel, se dependesse das próprias forças, ele seria destruído naquele momento. Ele acabaria a nação de Israel. Então, justamente por isso, temos essa volta de Cristo. Aí, Zacarias 12 também, ainda falando sobre isso, do 8 ao 11, vai dizer o seguinte, que aí é esse amparo de Cristo ao povo de Israel nesse momento final, né? Nesse momento que eles estão prestes a ser destruídos. Vai dizer o seguinte: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Então, Cristo ele vai vir ao socorro de Israel. E conforme vai ser dito aqui pelo profeta Zacarias, eles vão ver e vão reconhecer que eles mataram o Messias, aquele que eles não creram no passado, não deram valor, que eles próprios transpassaram, que eles mataram. Agora eles vão chorar, vão prantear, eles vão ver que eles realmente cometeram um erro. E eles vão se arrepender e o próprio Cristo vai vir em salvação deles. E continuando isso, Zacarias 14, do 3 ao 5 diz: E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, o mais importante, vamos ver que o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Então, visto esse arrependimento da nação de Israel, ao verem o Cristo ali que eles mataram um dia, ser o real Messias, que eles não creram naquele momento, Jesus Cristo vai vir para lutar em prol deles, para que eles não sejam aniquilados pelo exército do anticristo. Então, a batalha do Armagedon, ela vai ter o fim nesse momento. No momento que, aí a gente já passa para o nosso terceiro ponto, que o anticristo ele se voltará contra Jesus. Porque conforme vimos, o primeiro momento ali, a ideia era destruir Israel. A ideia deles não era lutar contra Jesus, porque Jesus até aquele momento não tinha vindo. Ninguém sabia que Jesus tinha voltado naquele momento. Mas é a partir do momento que eles vão ver o Cristo voltando, aí o foco muda. Como o Cristo vai vir lutar em prol de Israel, os exércitos do anticristo vão tentar lutar contra Jesus. E conforme eu falei, é uma guerra perdida. É uma guerra que eles não têm a menor chance de ganhar. Zacarias 14, versículo 12, ele vai dizer como que vai ser, né? E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. Então a gente não vai ter uma guerra ali assim, eles não vão conseguir atacar Jesus, porque olha só o que já vai acontecer com todos aqueles que estão prontos para aniquilar Israel. Este vai ser o fim dele. Então Jesus vencerá o anticristo
como um fogo, e os carros do céu serão como uma tempestade. Vamos ler em Isaías 65, versículos 15 e 16, que ele vai nos dar uma ideia a respeito disso. Isaías 66, versículos 15 e 16, diz o seguinte: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então todos aqueles que vão estar ali preparados para tentar destruir Israel, este é o fim deles, vão ser destruídos, totalmente destruídos. Eles não terão a menor chance de tentar pelejar contra o próprio Jesus. E vão ser destruídos com o assopro da sua boca. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, vai dizer o seguinte. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o próprio Cristo, ele vai destruir aí todo esse sistema mundial que se formou, que a gente viu lá no estudo a respeito da grande tribulação, desse governo único, onde tem uma única religião ali, um único centro de poder, que é guiado pelo anticristo. Tudo isso vai ser destruído a partir dessa vinda de Cristo para implantar aí, vai ser posteriormente o início do milênio, né? Em Apocalipse 20, só para a gente encerrar esse ponto, Apocalipse 20, do 1 ao 3, ele vai dizer: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que jamais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então a gente vai ver aqui a derrota final de todos aqueles que estavam contrários a Israel naquele momento. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse tema no nosso próximo tópico aqui, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes a respeito disso. Então, o fim da batalha do Armagedon, que é o nosso tópico 4, nosso ponto 4, ele vai dizer: com a prisão de Satanás, do anticristo e do falso profeta, a trindade satânica estará destruída. Os pecadores ante os juízos de Jesus sobre a besta e os inimigos de Israel terão tanto pavor que clamarão pela morte. Apocalipse 6 vai dizer muito bem sobre isso. Apocalipse 6, versículos 15 até o 17, vai dizer: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, aqueles que planejaram o mal contra Israel, que a gente tem que entender que ainda estamos falando de um contexto físico, um contexto terreno. Então, vai haver governos ali, vai haver os soldados, mas ainda vai existir os outros países, né? Nós vamos ainda ter essa organização do homem física, né? Temos os governos, temos os países, temos os presidentes. Então, todas dessas nações que se voltaram contra, que talvez não foram guerrear, ficaram nos seus países de origem, ao ver isso, essa volta de Cristo triunfante, destruindo todo o exército deles que se ajuntou contra Israel, eles vão ficar perplexos, eles não vão saber o que fazer. Conforme Apocalipse vai falar, eles vão pedir que os montes caiam sobre eles, vão desejar a morte, vão querer se esconder desse furor, dessa ira de Cristo que há de vir sobre todos aqueles que planejaram o mal contra Israel. Então, não vai ser a estratégia de guerra de Israel que vai vencer, conforme nós vimos aqui, porque principalmente eles não teriam nenhuma chance se fosse por estratégia de guerra, porque é praticamente o mundo inteiro
contra o povo de Israel, então eles não iam conseguir ganhar nenhuma guerra se dependesse deles mesmos, mas vai ser a partir dessa vinda de Cristo que eles vão poder ser salvos e que eles não vão ser destruídos ali naquele momento. E o nosso quinto ponto, ele vai falar sobre o julgamento divino. E o que seria esse julgamento divino? Então, para a gente fazer aqui uma retrospectiva do que já vimos, nós vimos lá Jesus se manifestando nos céus, todos os olhos vendo, todos contemplando. Vimos que Jesus veio, intervém ali naquela guerra do Armagedon, traz a salvação para o povo de Israel, para eles não serem destruídos, destrói os exércitos ali que estavam preparados, e agora há de haver um julgamento divino. E o que é esse julgamento divino? Todas as nações, especialmente as que se levantaram contra Israel, serão julgadas. Esse julgamento ocorrerá depois que o anticristo for vencido. Jesus vai assentar-se no seu trono da glória, no lugar chamado Vale de Josafá, onde serão julgadas as nações coletivamente. Joel, vamos ler aqui Joel. Vamos ter a visão sobre esse julgamento que vai acontecer. Esse julgamento será, conforme eu li, para as nações que planejaram o mal ali contra Israel. Porque, conforme eu falei, ainda vamos ter esses governos terrenos até esse momento, né? Porque ainda não foi implantado o reino milenar de Cristo. Vivemos, até aquele momento estará sendo vivido um governo normal, né? Os governos presidentes e por aí afora que temos. Então, em Joel, capítulo 3, 1 e 2, vai dizer: porquanto eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, Joel vai dizer aqui que foi libertado desse cativeiro que Israel vivia, e foi durante esse período da grande tribulação que eles foram grandemente perseguidos. E agora o próprio Cristo vai congregar todas as nações, elas vão descer ao vale de Josafá, e ali Cristo vai entrar em juízo contra eles. Então vai julgar eles de acordo com aquilo que eles fizeram contra o povo de Israel. Outra leitura em Joel, aí no 3 ainda, os versículos 12 e 14, vai dizer o seguinte: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. E o 14 vai dizer: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então vai haver esse julgamento das nações, dos males que eles praticaram contra o povo de Israel, contra aquilo que eles fizeram contra Israel. E alguns teólogos vão dizer que é bem provável que esse julgamento vai ser dado, não vai ser todos os habitantes do país. É bem possível que seja feito os representantes das nações. Então, um presidente de um país vai ser levado ali para ser julgado pelos atos que o país dele cometeu, e essa sentença se espalha a todo o país. Mas ali é bem provável que seja levado os líderes de cada nação para que eles sejam julgados por aquilo que eles fizeram contra Israel. Salmos 2 vai dizer, o Salmos 2 inteiro, ele tem como título: A rebelião das nações e a vitória do Messias. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, ou se ajuntam contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte, o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Aqui está falando de Cristo,
onde ele vai implantar esse reino. Então todas as nações serão dadas por herança a Jesus. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Vamos ler só até esse aqui? Então, aqui fica um conselho para os líderes, né? Aqui ele vai dizer os reis, mas servem para os líderes também deste momento, para eles serem prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então, há de haver esse julgamento dessas nações por aquilo que eles praticaram contra o povo de Israel. E posteriormente, no nosso sexto ponto, vai ter a separação dos bodes das ovelhas. Aqui vai ocorrer também como se fosse um outro julgamento que se dará após essa vitória de Jesus. E vai ser antes do milênio. E o que vai ser essa separação dos bodes e das ovelhas? Conforme já vimos que aqueles que já foram levados lá no arrebatamento, aqueles que estavam salvos e aqueles também que já estavam mortos, mas também foram salvos, estes voltaram com Cristo no seu exército ali. Na batalha do Armagedon voltaram com Cristo, já estão com as vestes de linho branco, linho fino. E agora há de haver a separação daqueles que estavam aqui na terra, não foram naquele primeiro momento, não foram no arrebatamento, mas que de alguma forma conseguiram ser salvos durante este período do milênio. Então, assim, durante o período do milênio, durante o período da grande tribulação. Então, assim de haver salvação durante a grande tribulação. Só que essa vai ser muito, muito difícil. Ela não vai ser uma salvação fácil igual nós temos hoje, né? Uma salvação que nós conseguimos ela, né? Temos o Espírito Santo que ele nos molda, nos transforma, faz a gente ver. Nós temos grande acesso fácil à Bíblia, temos acesso fácil a Cristo, e durante esse período da grande tribulação não vai haver mais esse acesso fácil a Cristo, vai ser cortado este acesso fácil. Então vai haver essa separação dos bodes das ovelhas. Isso vai estar descrito lá em Mateus 25. Vamos ler aqui para termos a nossa base bíblica. Mateus 25, aí do versículo 31 ao 34, vai dizer o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas aos bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 41 e 46 vai ser o destino daqueles que foram considerados como bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, versículo 41, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o 46 diz: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então temos aqui essa separação daqueles que estavam na terra durante o período da grande tribulação e que conseguiram se salvar durante esse período tão difícil que toda a humanidade vai viver. E nós temos que entender também que esse aqui ainda não é aquele julgamento final, não é o juízo final. O juízo final ele vai se dar depois do milênio. Aqui é que esse julgamento é que no milênio só vão entrar aqueles que foram salvos, os santos. Então são aqueles lá do arrebatamento que foram levados, que participaram das bodas do Cordeiro, e agora vão se juntar a estes os que conseguiram a salvação durante esse período do milênio, as chamadas ovelhas, né? Que a gente tem as ovelhas, que são os fiéis, que se manteram, que conseguiram ser salvos, e os bodes, os rebeldes, né? Aqueles que não creram em Jesus, mesmo durante esse período esse grande período da grande tribulação. Então temos essa separação deste momento, aonde que vão ser levados para o milênio aqueles que forem achados como ovelhas.
Temos também a parábola do joio e do trigo também, e é muito importante que não somente para este momento aqui da volta de Jesus, né, após a batalha do Armagedon, mas mesmo nos nossos dias atuais, enquanto ainda estamos nessa terra, que possamos sempre estarmos atentos para que sejamos sempre ovelhas, porque mesmo que o bode ele paste ali junto com a ovelha, que era o comum, que elas ficavam misturadas, mas ele vai continuar sendo um bode, ele não vai se tornar uma ovelha. O joio e o trigo, por mais junto que o joio tente ficar do trigo, ele não vai ser trigo, ele vai continuar sendo joio. Então é importante que nós não estejamos nos enganando, talvez achando que nós somos ovelhas, porque a gente está no meio das ovelhas e estamos sendo bodes. Então que venhamos ter essa transformação na nossa mente, venhamos ter essa transformação no nosso caráter, para que possamos passar por este momento. Claro, o melhor é todos passarmos no arrebatamento, todo mundo ir no arrebatamento, porque ficar aqui para a grande tribulação e tentar conseguir uma vaga ali no finalzinho vai ser muito, muito difícil. Então é importante que o cristão verdadeiro ele vive para isso, ele não vive para tentar uma segunda chance. O cristão verdadeiro ele está vivendo para ir direto para o céu no arrebatamento. E é isso que possamos viver, né? Sempre estarmos refletindo sobre a nossa vida cristã, sobre a nossa caminhada, se estamos fazendo aquilo que tem agradado o Senhor, para que no dia do arrebatamento não tenhamos a surpresa, a infeliz surpresa, né? De não estar indo com Cristo. Então que possamos sempre fazer essa reflexão no nosso caráter e na nossa vida cristã. Então, nós vimos aqui sobre a vinda de Cristo, né? Aquele primeiro momento que todas as nações vão ver. Agora, esse segundo momento, houve ali a guerra do Armagedon, houve a salvação de Israel, houve a separação dos bodes e das ovelhas, uma preparação para o milênio. E o que vai acontecer antes desse milênio? O terceiro tópico da nossa lição vai dizer preparação para o milênio. E o subtópico 1 diz, Satanás é preso por 1000 anos. Então, para onde irão os que foram derrotados na batalha do Armagedon? Segundo a palavra de Deus, eles terão 3 destinos diferentes. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Seus seguidores irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final, e Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Então, isso vai estar descrito lá em Apocalipse 20, do 1 ao 3, que nós já lemos aqui anteriormente, só que eu não expliquei ele mais a fundo justamente porque nessa parte da lição ele nós vamos ter uma explicação melhor. Então, Apocalipse, aí falando sobre o anticristo e o falso profeta, né? O destino deles vai estar em Apocalipse 19, versículo 20 e 21, que vai dizer, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aí entenda que quando diz a besta representa o anticristo, e o falso profeta era o ajudante do anticristo, que também nós vimos na aula sobre a grande tribulação. Que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais, ou seja, aqueles que estavam ali reunidos para batalhar contra Israel na batalha do Armagedon, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então todos aqueles que estavam ali juntamente com o anticristo, os humanos, né, no caso, as pessoas, os soldados que estavam prontos para batalhar contra Israel, estes foram mortos ali mesmo. E tanto que a nossa lição vai dizer que eles serão mandados para o Hades. E o que é Hades? Hades é o grego para inferno. Então a gente tem que entender também aqui que essa aqui não é a morte final ainda. Eles ainda vão ser julgados lá no juízo final, onde vai ter os 2 livros, mas aí esse é um assunto para outra aula que vai ser tratado sobre o juízo final. Esse primeiro momento, onde o anticristo e o falso profeta são lançados no ardente lago de fogo e de enxofre, onde os que estavam ali para guerrear contra Israel são mandados ao Hades, né, que eles são mortos e vão para o Hades, que é o inferno. Eles vão ficar ali aguardando os 1000 anos que vamos ter aqui na Terra sobre o período milenial de Cristo, né? Onde vamos ter o reino de Cristo por 1000 anos na Terra. Então esses são os preparativos necessários para isso. Aí vamos ter também, conforme eu já falei, ali a separação das ovelhas e dos bodes. Então aqueles que forem considerados
ovelhas vão entrar nesse reino milenial e aqueles que foram considerados como bodes, né, que não se salvaram, eles também vão ter esse mesmo fim, porque no reino milenial de Cristo só vai entrar os salvos, vai ser um reino, um milênio, onde Cristo vai reger poderosamente, só vai haver Cristo ali. Então tudo aquilo que era mal vai estar de fora desse reino, vai ser um reino perfeito. E o diabo, aí conforme o capítulo 20 de Apocalipse, do 1 ao 3 que nós lemos, vai dizer que "E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos." E aqui é bom talvez não gerar uma confusão, que ele está se referindo somente ao diabo aqui. Apesar de ter que é o diabo e Satanás, ele não são duas personalidades distintas, não são duas pessoas distintas. É só somando mais um nome. Então, Satanás também é conhecido como dragão, conhecido como antiga serpente, também conhecido como o diabo. Então, este vai ser amarrado por 1000 anos e será lançado no abismo. E ali será encerrado, será trancado e será posto um selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então a gente vai ver que esse é o preparativo antes do milênio, onde tudo aquilo que era mal vai sair da terra. Vai haver essas pessoas que irão para o Hades, que irão para o inferno, o anticristo e o falso profeta que vão ter o fim no lago de fogo e enxofre, e o diabo que vai ser trancado durante estes 1000 anos para que possamos ter esse reino de Cristo na terra. E o nosso segundo ponto, ele vai dizer quem vai estar no milênio com Cristo. E conforme eu já adiantei, todas as ovelhas de Jesus Cristo entrarão no milênio para reinar com ele. Os bodes serão lançados no inferno. As ovelhas reinarão com Cristo por 1000 anos, literalmente, bem como os homens que não adoraram a besta. Também entrará o restante das nações que escaparem da grande tribulação. Os ímpios só ressuscitarão para serem julgados no juízo final após os 1000 anos. Isso vai estar escrito em Apocalipse 20, versículos 5 e 6, que vai dizer: "Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos." Então todos aqueles que vencerem todas essas dificuldades, seja aqueles que foram lá no arrebatamento com Cristo, ou estes que conseguiram a salvação durante o período ali até o final da grande tribulação, todos estes vão entrar para reinar com Cristo durante esse reino milenial, né? Durante o milênio aqui na Terra que teremos. E para finalizar a nossa conclusão, ela vai dizer o seguinte: a batalha do Armagedon e a vinda do Senhor devem ser encaradas como literais e não como hipóteses futuras. Então, isso aqui há de acontecer, não é uma possibilidade, não é um sonho, uma imaginação, não, isso há de acontecer sim, uma hipótese futura, vai acontecer. Estes eventos escatológicos têm o respaldo das Escrituras Sagradas. Eles serão o cumprimento do plano de Deus na Terra. Então, como vimos aqui com muitas referências bíblicas que eu tentei colocar o máximo possível para fortalecer a sua fé, né? E quando você for questionado, é muito importante que vivemos principalmente num mundo onde as verdades elas têm mudado muito rápido, né? Cada dia as coisas mudam muito rápido. É importante nós termos esses conhecimentos dos versículos da Bíblia para que se um dia nós formos questionados aí, porque tem tantas pessoas questionadoras no mundo, questionar a sua fé, questionar a minha fé, eu tenho uma base bíblica para responder, eu não ficar, será que é mesmo? Ficar em dúvida, não. Eu sei um versículo, eu conheço, então por isso que é muito importante também você realizar os seus estudos bíblicos, para que você tenha sempre a sua fé firmada na palavra de Deus. Vale a pena refletir a respeito do que Deus tem preparado para os fins dos tempos, tanto para a igreja como para o mundo. Então, principalmente toda essa revista que temos estudado, nós temos refletido, nós temos que parar e refletir a respeito do cristianismo que vivemos. Estamos vivendo a caminho do céu? Estamos vivendo para o céu? E encerrando mesmo de fato, você talvez encontrou esse vídeo no YouTube por acaso, ou você talvez já pertence a uma igreja, talvez seja até da nossa própria igreja.
Então pare para refletir, pense como é que está a sua vida, como é que você tem caminhado, como é que você tem vivido. Eu tenho vivido plenamente os caminhos de Deus, eu tenho vivido plenamente aquilo que Deus tem para mim, que é importante que esses dias eles se aproximam, eles estão muito próximos. A cada dia que passa nós vemos isso. Talvez quando essa lição estiver sendo passada, já aconteceu o arrebatamento. A gente não sabe quando o arrebatamento vai acontecer, não sabemos quando essas coisas vão acontecer. Então é importante que estejamos sempre atentos. E eu te convido que você venha viver uma vida assim, venha viver uma vida com Cristo. Não se importe com as coisas deste mundo, não se importe com as pressões deste mundo, porque o mundo, o próprio Cristo já falou, nós não somos deste mundo. Se fôssemos deste mundo, o mundo amaria a gente, o mundo ia abraçar, o mundo ia dar flor, o mundo ia fazer festa com a gente. Mas como nós não somos, o mundo nos persegue, o mundo nos julga, o mundo nos critica, mas que tenhamos sempre essa convicção. Tudo isso aqui que a gente está vivendo é passageiro, isso aqui é terreno, isso aqui vai acabar em alguns anos, em alguns meses, não sei, não sabemos, mas isso aqui vai acabar, isso aqui tem um fim para tudo isso aqui. Mas o reino de Cristo é eterno, nós temos uma vida eterna e tudo que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Então que nós possamos rever as nossas prioridades, que venhamos a perder, como as pessoas dizem, perder a juventude, perder a liberdade para servir a Cristo verdadeiramente, para que possamos ser livres, podamos ser libertos lá no final, para que a gente não venha sofrer com a morte eterna. Que tenhamos sempre isso em mente, que venhamos viver na terra pensando na eternidade, não venhamos viver apenas na terra pensando em viver 50, 60, 70 anos, não, que venhamos viver pensando num futuro com Cristo e que venhamos abrir mão de tudo em prol do que Jesus tem preparado para nós e que o próprio Cristo morreu na cruz por todos nós. Fazer uma oração para a gente encerrar nesse momento e eu convido que você ore juntamente com Cristo, comigo. Senhor, primeiramente, muito obrigado, ó Pai, por estudarmos mais uma lição, por chegarmos ao fim, ó Deus, de mais um estudo, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, ó Pai, que tudo aquilo que aprendemos, ó Deus, não fique apenas no campo das ideias, não fique pairando na nossa mente, não, mas que tudo isso venha encontrar abrigo no nosso coração, ó Pai. Que no dia mau, ó Deus, possamos ter firmado em nosso coração a Tua palavra. Que no dia, ó Pai, que venhamos ser confrontados, venhamos ser interrogados, ó Pai, tenhamos certeza naquilo que temos crido, que a nossa fé não venha ser abalada, ó Deus, por qualquer vento, qualquer mentira, qualquer coisa que venha em nossos ouvidos, ó Pai. Que tenhamos certeza e convicção, ó Deus, que estamos buscando, vivendo uma vida digna contigo, para que naquele grande dia possamos estar juntamente contigo, ó Pai, que possamos estar no grupo dos santos, ó Pai, daqueles que foram salvos, que foram no arrebatamento, ó Deus, que cada um de nós, ó Pai, que a quem essa mensagem chegar, a quem ouvir, ó Pai, a Tua palavra venha encontrar abrigo no coração, ó Pai, que faça rever caminhos, ó Pai, que venha haver mudança, principalmente, ó Deus, não queremos mudança externa, Pai, mas queremos mudar internamente, queremos melhorar o nosso caráter, queremos ser pessoas melhores, ó Pai, queremos ser cristãos de qualidade, de excelência, conforme o Teu Filho Jesus foi aqui na terra, queremos ser representantes, ó Pai, de Ti, queremos ser a Bíblia que este mundo não lê, mas que ao olhar para nós, eles venham ver o verdadeiro poder de Cristo e venham ver o verdadeiro caráter cristão, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Dai-nos força, dai-nos sabedoria para resistirmos ao dia mau, mas sempre venhamos ter a convicção que tudo isso é passageiro e que o Senhor tem preparado para nós algo muito melhor na eternidade. Obrigado por tudo, ó Deus, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. E que o Senhor abençoe a todos. Amém.